Se o debate público fosse uma praça de ideias, bastaria chegar com fatos, conceitos claros e um pouco de paciência. Mas a praça virou palco, e no palco não se procura a verdade, se encena. É por isso que tanta gente sai de uma discussão com a sensação incômoda de ter perdido sem saber onde. Não foi no argumento, foi nas condições do jogo. Olavo de Carvalho chamava isso de vigarice com todas as letras. Não é a divergência honesta, é o truque de cena que decide o resultado antes da conversa começar. Repare como tudo já vem embalado. O tema chega pronto, a pergunta já vem torta. Os termos são modernos demais para caber no dicionário. E a plateia foi treinada a confundir emoção correta com prova suficiente. Você abre a boca para responder, funciona? E te perguntam, você se sente mal por quem discorda? Tenta pensar e te obrigam a sentir. É confortável viver assim. Ninguém precisa estudar a fundo. Basta saber quais palavras desbloqueiam aplausos. Só que isso não é pensamento, é condicionamento. E condicionamento é o material de construção da vigarice. Há uma comédia requentada no ar. A linguagem virou um sistema de portões. Você não diz X, você diz X com o adjetivo de indulgência moral colocado do lado. Sem o adjetivo, você está culpado por omissão. Mas eu trouxe números. Números sem a etiqueta certa não entram. O rótulo vira prova, a prova vira detalhe e o detalhe vira suspeito. Olavo apontava a inversão com ironia. Quando a palavra substitui a coisa, a política substitui a realidade. E o debate vira administração de sentimentos. E sentimento, quando vira tirano, não negocia. Por baixo desse carpete macio de boas maneiras, corre um fio elétrico. A culpa. Não a culpa que te chama a responsabilidade. A culpa que te manda calar. Como você ousa discordar disso em 2025? O calendário virou tribunal. A nova moral não precisa demonstrar, precisa datas. Se todo mundo sabe, você que errou. E aí, cansado, você aceita a moldura, só para não parecer fora do tempo. É assim que educa uma sociedade para abdicar do juízo. Troca-se o trabalho de julgar pela segurança de concordar. A vigarice não quer censura grosseira, quer adesão voluntária. Ela sabe que pessoas exaustas delegam. Quando a conversa é adestrada para dar voltas, quando as definições escorregam, quando a acusação vira perfume de prestígio, estudos mostram, a plateia fecha os olhos e escolhe o timbre mais confiante. É a estética mandando na lógica. O debate moderno, embalado por cenografia e jargão, premia quem parece certo quando a luz bate, não quem mostra porque está certo quando a luz apaga. E nós nos habituamos a preferir a anestesia da aparência ao incômodo do argumento. O curioso é que o truque nem é sofisticado, ele só precisa da nossa preguiça. Pensar dá trabalho, exige perguntar com precisão, definir o que as palavras querem dizer, separar o que é fato do que é desejo, admitir o erro no meio do caminho. Disputas honestas cobram esse preço, teatros não. Teatros cobram entrada em forma de vaidade. Diga a senha certa e seja aplaudido entre os seus. A senha varia, o mecanismo é constante. E quando você compra o ingresso, assume sem perceber que o resultado já foi escrito. Você nota isso quando tenta mover a conversa para o centro e ela foge. É como agarrar sabão. A cada tentativa de fixar a questão, surge uma história edificante, um caso pessoal devidamente editado, uma anedota carregada de luz dramática. Não é que experiências não importem, importam e muito, mas experiências sem critério vira decoração. E decoração, por mais bonita que seja, não sustenta a casa. O que sustenta a casa são vigas, que são perguntas, definições, fatos, princípios, conclusões. Sem isso, o debate desaba sob o peso das próprias luzes. Olavo cutucava o nervo com um lembrete incômodo. Quando você terceiriza o seu juízo, alguém lucra com a sua docilidade. A vigarice não é uma conspiração escondida num porão. Ela está nos hábitos, na maneira como consumimos manchetes, como fazemos fila para a palavra do especialista com crachá, como reciclamos posições que compramos no atacado. A pessoa que mais sofre com isso não é o adversário ideológico, é você.
você se torne capaz de aprender, porque aprende a temer o caminho do erro. E sem errar, ninguém verifica se entendeu. O teatro do debate produz um tipo humano específico, o sujeito impecável no vocabulário e frágil no real. Ele reconhece todas as senhas, cita todos os nomes que rendem prestígio, sente compaixão em HD, mas não conduz um encadeamento até o fim. É a figura mais fácil de governar. Precisa de plateia para existir, de feed para opinar, de aprovação para continuar. No íntimo, teme a pergunta simples que derruba cenários. O que foi exatamente que você está dizendo? A vigarice floresce nesse medo, porque é nele que o palco domina a praça. E o que acontece quando alguém se recusa a dançar conforme a música? Primeiro, o silêncio constrangido, depois o riso, e enfim, o rótulo. O rótulo é uma fuga. Ele poupa o trabalho de refutar. Rotulando, a pessoa se livra de você sem passar pelo desconforto de te entender. A vigarice ama rótulos, porque eles economizam pensamento. São pequenos atalhos morais. Se é tal coisa, não precisa ouvir. E assim, vamos amputando pedacinhos de realidade para caber nos nossos slogans favoritos. Há um preço alto nisso tudo. A vida comum empobrece. Casamento, amizade, trabalho, igreja, universidade. Tudo vira palco lateral de um drama que exige posição, efeito, frase de impacto. O espírito exibicionista do debate contamina até o silêncio que a verdade exige para florescer. Em vez de estudar, a gente performa estudo. Em vez de pensar, a gente performa pensamento. Em vez de corrigir, a gente performa arrependimento. A vida vira camarim e o eu vira personagem. Quando essa máscara cola no rosto, vira destino. Mas existe saída, e ela é menos heróica do que parece. Não se trata de vencer todo o embate público. Trata-se de reconquistar o lugar de onde vale a pena falar. Esse lugar é interior e inegociável. Ele começa no hábito modesto de perguntar direito e ouvir a resposta inteira. Continua quando você lê devagar, com o lápis na mão, e se permite errar com responsabilidade para aprender melhor. Se solidifica quando, depois de uma discussão, você volta às fontes para ver onde torceu o argumento para caber na pressa do seu humor. E amadurece quando você aceita que nem toda a plateia é seu juiz. Olavo insistia numa coisa que poucos querem ouvir. A saúde da inteligência não depende do ambiente ser honesto. Depende de você não trair o método, mesmo no ambiente desonesto. Querem te empurrar para a ensinação? Você não entra. Querem que você troque definição por etiqueta? Você não troca. Querem que você prove intenções que não afirmou? Você volta ao que foi dito. Isso não transforma o mundo num paraíso de bons argumentos. Transforma você numa pessoa não manipulável. E gente assim, aos poucos, muda o ar que a sala respira. O teatro da vigarice tem um segredo. Ele precisa do seu consentimento. Precisa que você aceite a moldura para poder pintar o desfecho. Quando você não aceita, ele range, late, se cansa. E é nesse cansaço do teatro que a conversa real reaparece. Ainda tímida, ainda cheia de vícios, mas viva. Se hoje você perceber no meio de um debate que a luz está forte demais e a pergunta já nasceu culpada, faça o mínimo ato de resistência. Não entregue sua cabeça em troca de aplauso. Tire a máscara dos termos bonitos que escondem o vazio. Pergunte o que a coisa é e não como ela se sente. E se a resposta for ruído, saia em paz. O silêncio às vezes educa melhor que a réplica. Se este vídeo te ajudou a enxergar as cordas do palco, você já sabe o que fazer. Curta, comente e compartilhe com quem vive saindo de discussões com um gosto amargo e sem nome. Aqui é o Centro Cultural Contra-Revolucionário. A gente não promete que você vai vencer todas as brigas. A gente promete que você vai recuperar a coisa mais rara num tempo de ensinações: o direito de pensar sem pedir licença.